Dando sequência, então, ao nosso seminário sobre a fraternidade branca e os extraterrestres, hoje, especificamente, nós vamos, então, discutir a relação entre os ascensionados, né, e os extraterrestres. Então, muito bem, vamos tentar pensar uma coisa muito importante, né? Se nós olharmos, eu vou pegar a linha do tempo aqui, vou analisar uma linha do tempo com vocês. Tá? Para mostrar que tem certas coisas que não batem com certas ideias. Né? No dia de hoje, tá? Vamos afastar 8.000 anos antes de Cristo, vamos afastar mais 10.000 anos antes de Cristo, vamos chegar a 15.000 anos. Tá? Então, nós vamos estabelecer este perímetro aqui, né? São perímetros interessantes na nossa história. E aqui assim. Então, falando dos mestres ascensionados, ontem nós falamos muito de alguns, né? Inclusive do próprio Saint Germain, que era sacerdote na Atlântida, sabe aquelas coisas? Então nós vamos ter que quebrar um pouco esses paradigmas aí, porque tem certas coisas que às vezes não batem. Tá? Então veja bem, aqui é o período Atlante, na história da humanidade, da civilização Atlante. Tá? Nesse ponto, 10.000 anos, que vai dar 12.000 anos da nossa era aqui, acontece a grande catástrofe atlântica. Catástrofe. A catástrofe sempre marca o fim da Era das Trevas. Né? Isso é muito importante. É o Apocalipse Atlântico. Então é o fim da Era das Trevas. E toda vez que a Era das Trevas termina, depois o planeta, bilhões vão para o astral, né? Há a grande transmigração estelar de almas. As almas são transmigradas para projetos planetários por toda a galáxia. Ok? E o que sobra, né, vai passar por um período chamado Era da Luz. A Era da Luz de Atlântida. Porque não tem sentido, né, você viver uma civilização toda e explodir ela e né, destruir a civilização e ninguém experimentar o que seja viver algo além de toda a opressão, de todo o sofrimento, toda a angústia de uma era materialista. Tem que ter um período de luz para o espírito experimentar essa condição mesmo na matéria. Então, nós temos o período de luz daqui. Ok? Então, vamos pensar da seguinte maneira. Né? Que talvez a gente não compreenda direito. Alguém que tenha vivido nesse período Atlante aqui, que tenha sido um sacerdote, uma sacerdotisa, como, né, o pessoal fala da mestre nada lá e tudo mais. Vocês têm que entender que daqui até aqui, que eles vão encarnar no Egito, né? A civilização egípcia é 1500, 1700 antes de Cristo, tá? Não é uma coisa muito mais antiga. Então, o começo da civilização é basicamente 3.000 anos antes de Cristo, tá? Entendeu? Então aqui, esse período aqui, para ela, de milhares de anos, é um vácuo total na história da humanidade. É a Idade da Pedra, praticamente. Aí eu pergunto, o que esses espíritos ficavam fazendo? Onde eles estavam? Né? Só tinha opção. Ou foram transmigrados por outros mundos distantes, na leva densa, e aqueles que viveram na Era da Luz de Atlântida, praticamente, essa é uma discordância que a gente tem com essa visão que os caras colocam na Fraternidade Branca. E eu vou mostrar outras também, né? Principalmente quem governa o planeta Terra, que pode ter certeza que quem governa o planeta Terra não é a Fraternidade Branca. Eu já vou deixando claro para vocês desde já. Eu já vou chutar o pau na barraca hoje. Nessa questão. Tá bom? Tá? Então, muito bem. Então, nós temos um período aqui que eles deveriam ter ascensionado aqui. Aqui é exatamente para ascensão. É o último estágio na matéria que uma alma vive.
Porque ela vai encarnar aqui com toda a sabedoria, com toda a luz, com toda a consciência. Ok? Muito bem. Então, não tem sentido você pegar uma pessoa desse período aqui, okay, e achar que ela vai ser depois rei do Egito, tal, ascensionar, e hoje está dirigindo o planeta Terra. Né? No processo de ascensão. Né? Fica meio ilógico, porque são dois projetos separados. São dois projetos separados, que um não tem nada a ver com o outro. Um começa, termina e vai para a luz. Depois termina, porque a Terra é um palco de eventos. Aí nós vamos preparar o planeta, olha, de 8 até são 5 mil anos. Vocês têm que entender que 5 mil anos é tempo pra cacete, para não fazer nada. Tem pouca gente aqui na Terra. Eu não falei para vocês que nesse período aqui, ó, tinha 4 milhões de habitantes na Terra só? E quando chega por aqui, por exemplo, né, tá com 100 milhões. Não chega nem a 100 milhões isso aqui. Né? É muito pouca gente, dá uns 70 milhões de habitantes na Terra. Então aqui começa, e quando chega na era de Jesus tem 170 milhões, é pouca gente, em relação a hoje, que nós temos quase 8 bilhões de habitantes encarnados. Né? Muito bem, então, eu vou falar para você, a maior parte das pessoas que viveram aqui, ou ascensionaram ou foram viver em outros mundos. Tá? E 5 mil anos vivendo em outro mundo, se não aprender, se não ascensionar, vá pra puta que pariu, né? Eu já falo assim. Entendeu? Porra, o cara fica 5 mil anos reencarnando e não sai do buraco nunca. Não é verdade? Então. Né? E é uma coisa muito engraçada, quando você olha certos aspectos desses né, a roda de Sansara para eles não funcionam, né? Ou seja, ele é rei no Egito, depois rei não sei aonde, depois é sempre rei, né? Sempre o cara fudidão. Não é nem assim as coisas. O espírito ele tem que experimentar várias facetas da moeda do projeto Terra. Ora ele pode ser um rei, mas amanhã ele vai encarnar como plebeu lá embaixo. Vai comer um pouco de amassô. Essa é a roda do aprendizado. Né? A forma como as pessoas colocam os mestres ascensionados, parece que eles foram mestres a vida inteira. Você está entendendo? Isso não é verdade. Você está entendendo? Bom, vamos lá. Os 3 reis magos, por exemplo, fazem parte dos ascensionados. Né? Bom, então, durante 5 mil anos, eles migraram para outros mundos. O pessoal das trevas, os bilhões que estavam aqui, porque a Atlântida atingiu bilhões de habitantes antes da virada. Tá? Também, muita gente. Como nós, hoje nós estamos quase 8 bilhões, não entramos na Era da Luz. Né? Estava esperando um apocalipse, guerra nuclear e tudo mais, e não aconteceu, está segurando as pontas ainda. Bom, então, nós vamos fazer o seguinte, para facilitar as coisas, no raciocínio, na mente de vocês, é isso que ficava confuso quando eu lia Blavatsky, quando eu lia uma série de outras coisas. Ficava confuso na minha cabeça, tem alguma coisa errada aí. Né? A gente não pode acreditar que esses sensitivos eles são bons 100%. Que eles constroem uma visão extremamente holística da Terra perfeita. Né? Então, vamos fazer o seguinte, esse período aqui, ó, é uma experiência da Terra que já foi. Já passou. É coisa de 12 mil anos atrás. 10 mil anos atrás. 12 mil anos. Tá? Então é coisa muito distante. Já é um período que passou. Aí a Terra inaugura um novo período. Então vamos pensar nos mestres ascensos a partir daqui. Esquece essa coisa da Atlântida deles. Porque a Atlântida é uma história muito mal contada na cabeça dos esotéricos aí. Então, vamos ver o que vai acontecer. Né? Se eles encarnaram nesse período aqui, ninguém sabe porque não tem registros históricos. Por quê? Porque o primeiro registro histórico da civilização é com os sumérios e babilônios, que é a primeira forma de escrita. Você está me entendendo? Registros tem que estar escrito.
Alguém tem que decifrar quem era o rei, quem não era, quem sabe aquela coisa. Então, esse período aqui não tem registro na história. É só registro que a gente chama de, não, arqueológico, assim, né? Você vai lá, é cadáver de um, é uma construção não sei do que, não, mas não tem escrita. Ninguém escreveu nada para ser decifrado. A primeira forma de escrita no planeta encontrada é os sumérios, com a escrita cuneiforme. Antes não tinha nada. Era só aqueles rabiscos, sabe? A forma de escrita dos antigos era assim, né? Você chegava na rocha, tinha lá. Tinha um disquinho voador, tinha um cavalo. A gente chama de inscrições rupestres. Né? Você está entendendo? Aquela arte que parece uma criança desenhando, sabe? Manda uma criança fazer uma casinha, ela faz a casinha, o cavalinho do jeito dela. Né? Então era coisa muito infantil, muito infantil. Né? É claro, os mestres ascensos não poderiam estar aqui, foi sacerdote aqui, vai estar, né, fazendo inscrição rupestre no período das trevas. Certo? Então, o problema é que a alma que vai encarnar, se uma alma muito avançada encarna, ela já inventa a escrita em um mês. Ela própria inventa a escrita, inventa tudo, pô. Esses caras são mente brilhante, né? Então não tinha mente brilhante nesse período. Eles vão encarnar, a partir desse período eles vão começar a encarnar. Sumério, Babilônia, Egito, Grécia, né? Ok? E tudo mais. Bom, muito bem. Então vamos só imaginar o seguinte, presta atenção, esse período. Aqui, vamos imaginar os planos espirituais da Terra, tá? Para nós conversarmos. Né? Ó, a pergunta que eu vou fazer para vocês, tá? Neste período aqui, então não tinha ascensionado mais na Terra? Nesse período aqui, ó. Não, encarnado não quer dizer porra nenhuma, quer dizer quem estava lá no astral se controlando o mundo. Então, quem estava, aqui vamos supor que seja o plano dos ascensionados. Então, se o mundo está começando agora, não tem ascensionado, cacete. O ascensionado só é ascensionado depois de umas 20, 30 encarnação. Raciocinem. Nesse período aqui, não tinha ascensionado. Ó, são 170 milhões, são 70 milhões, é pouca gente na Terra. Então, presta bem atenção. Aí que vai entrar a nossa análise mais profunda. Quem governava a Terra? Quem governava a Terra? Quem eram os ascensionados, né, vamos dizer assim, né, que operavam e coordenavam todo o projeto de encarnação das almas aqui. Aqui você tem toda a civilização no plano físico. É claro que no plano astral você tem uma série de cidades, mas são cidades penumbrais e cidades umbralinas. Né? Porque o povo que estava aqui, vá pra puta que pariu, né? É tudo primitivo. Tá? É só guerra, invasão, rei, aquelas puta merda desgraçada. Certo? Aquelas guerras que não acabam mais. Inclusive o Leônidas, né, dos 300 de Esparta lá, é um dos ascensionados hoje. Né? Lembra quem é o Leônidas mesmo? Hã? O Hilarion, não é? Entendeu? Então, tem uma série, né? Tem o Serafis Bey, esse pessoal todo. Então você tem que entender que quando eles estavam lá, tinha que ter outros seres operando e controlando e governando toda o astral Terra. Então, a primeira conclusão que nós vamos chegar é que todo o astral Terra, né, era governado por seres ascensos, presta atenção. Mas seres ascensos aonde? Isso, em outros mundos, em outros
E todas as pessoas que são de outros mundos são chamados de quê? Extraterrestres. Ok? Muito bem. Então, todo o comando planetário. Então, tá? Todo o comando planetário. Então, ascensionado, do jeito que vocês acham, são aqueles espíritos, por exemplo, ascensionaram há 300 anos, sabe? Como Saint Germain, a última encarnação, 1600 e pouco, tá? Né? As pessoas acreditam que ele é o governador do planeta. Né? Então, quando ele estava aqui com Saint Germain, como um místico tal, quem comandava lá em cima? Quem era o comando? Tá? Então, veja bem. Quantos ascensionados nós não tivemos na Índia e na China que ninguém sabe o nome? Tá? Não são pessoas que tiveram uma história aqui. Muito bem, então, eu quero que vocês entendam que até hoje, quem governa o planeta Terra é a Federação. A Federação é um braço da Federação, né, com o nome de Astar, Comando Astar. Tá? Ok? Então, a Federação ela é 100% dirigida por ETs. Tá? Ela coordena, essa Federação vai coordenar as transmigrações estelares de almas em nível kármico para viverem experiências de reencarnações sucessivas no projeto Terra. Então eles vão coordenar todo este período, toda a chegada de almas, todas as experiências na matéria, vão controlar com aqueles computadores que eu falei para vocês de alta inteligência. Eu quero que vocês entendam que nessa época aqui, na Idade da Pedra, o plano superior tinha alta tecnologia. Tá? Todas as almas que chegam na Terra de outros projetos planetários em transmigrações estelares eram transportadas por gigantescas naves de luz, naves extraterrestres da Federação. Tá? A galáxia toda ela é comandada por uma federação. Não existe bagunça, não existe guerra, não existe conflito com a federação, não existe nada disso. Tá? Existe uma ordem estabelecida muito importante para a evolução do espírito. Tá? Nos conclaves estelares é que se decidem as almas, os grupos de espíritos e seres que vão viver experiências planetárias densas, que vão vivenciar tudo isso. Mas sempre você pode ascensionar. Quando você ascensiona, acontece o seguinte, deixa eu te explicar. Vou começar do mais simples para vocês entenderem. Quando o André Luiz morreu, ele passou um tempo no umbral, certo? Mas depois ele foi resgatado e foi para penumbral. Só que ele era um cientista. Ele era um gênio. Ele era uma mente brilhante aqui. Não era qualquer um. E esse pessoal vai passar um tempo, esse cara vai passar um tempo no mundo espiritual, vai sacar de toda essa ordem. Ele vai depois entrar em contato com a federação também. Ele vai entrar em contato com os comandos de luz. Ele vai saber o que é o quê. Um cientista quer saber. Você vê, um cientista questiona a todo instante. Certo? Você vê que os outros espíritos, ninguém questionava porra nenhuma, só ficava querendo voltar para o marido e voltar para cá. Né? Aquela moça lá, quer pegar meu noivo, que meu noivo. O cara, não, eu quero entender o que está acontecendo nessa mundo aí. Morri, mas não morri? E aí? O que é esse negócio aí? Todo. Então, o plano astral pega esses indivíduos e ao invés de reencarná-lo, passa 100 anos lá em cima com esses caras. Vamos ver o segundo livro do André Luiz, E a Vida Continua? Você se lembra? A Vida Continua? Você se lembra que aquele senhor, né, que era todo cheio de história, e aquele casalzinho depois quer ficar junto, e ele fala, pô, mas eu não vou reencarnar? O coordenador falando, não, por enquanto não, nós precisamos de muita gente que nem você aqui. Não lá embaixo, precisamos aqui para trabalhar, para ajudar. Tem muita coisa importante que pessoas mais íntegras, pessoas mais conscientes, tem muito serviço aqui. Então é o seguinte, quando um espírito aqui na Terra,
ele se demonstra esse grau de inteligência, esse grau de capacidade, às vezes ajuda o ser humano. Uma pessoa muito boa aqui, quando o cara morre, ele tem pouco karma. Então o plano astral fala assim, eu acho melhor você ficar por aqui. Ao invés de encarnar você lá embaixo, numa experiência densa, de novo, fala, não, melhor você ficar aqui, tem muito serviço aqui, você vai servir a operação, a operacionalidade do projeto Terra. Tá? Esse indivíduo é um semi-ascensionado. Vocês sabiam que pode acontecer o seguinte? De um indivíduo que programa, vamos supor, umas 10 encarnações, depois da quinta e da sexta, ele não desce mais? O grau de aproveitamento desse indivíduo nas experiências planetárias e na experiência pós-mortem, na entrevidas, é tão grande que o conselho se reúne, o conselho kármico se reúne e fala, não precisa descer mais. Né? Agora você vai operar aqui em cima, você vai servir, né, ao projeto, e esse indivíduo praticamente está ascensionado. Todos aqueles que não encarnam mais na matéria densa, não há necessidade, porque não é mais o espírito violento, não é mais aquela coisa brava, sabe? Não é aquela coisa pegada, cheia de ódio, cheia de ego. Né? Então esse indivíduo começa a servir. Mas quem estava lá em cima, comandando tudo? Então, essa história que eu falei para vocês ontem, do simbolismo dos 7 raios, não passa de uma grande história. Eu sei que os pessoal da Fraternidade Branca vai cair de pau em cima de mim, sabe? Você, quem que é você para falar da bravata? Quem que é você para falar... Sabe, eu sou Laércio, né? Eu não sou ninguém, eu tenho certeza que eu não sou ninguém. Mas eu tenho todo o direito, né? Eu tenho todo o direito como ser humano de questionar essas verdades que são indemonstráveis. São verdades ditas por sensitivos e paranormais que você nunca vai poder confirmar se elas são verdadeiras ou não. E se isso for uma grande fantasia da cabeça desses caras? Né? Então, na verdade, da mesma forma, quando as pessoas ficavam falando, os cristãos principalmente, ficam me dizendo que Jesus é o governador da Terra, é outra mentira. Sabe? Que eu não vou engolir nunca. Você tem que ter que Jesus estava vivendo aqui como um homem comum, quem estava lá em cima coordenando o planeta inteiro. O planeta é uma coisa muito grande, é um projeto muito grandioso para estar na mão de um indivíduo que se imagina como um imperador. Opa! O Juju fazendo arte? Meu gatinho fazendo arte lá. Pensei que já era encosto, espírito da Fraternidade Branca destruindo aqui a casa, pelo que eu estou falando aqui. Não, mas eles são os espíritos da verdade, eles gostam que se questione tudo. Então, veja bem, uma coisa muito importante é vocês começarem a questionar certos valores, questionar certas ideias. Né? As pessoas têm que entender que as almas que estão aqui na Terra hoje são almas, né, oriundas da galáxia inteira. Não é uma coisa que só uma turminha que veio de Vênus, como o pessoal fala, Sanat Kumara, não, é uma coisa, o projeto Terra é uma coisa muito grandiosa. Né? E a forma como as pessoas colocam, às vezes, né? Porque eram espíritos do mal. As pessoas, não existe espírito do mal, gente. Tá? Existem espíritos que não despertaram. Não, às vezes você pega um espírito que está em níveis superiores e ele resolve descer. Como ele vai descendo e se envolvendo com as densidades planetárias, ele fica embrutecido. Mas ele não é isso. Ele está só vivendo uma experiência. Às vezes eles passam por guerras, passam por sofrimento, mata muita gente, briga, porque ele esqueceu, ele adensou. O adensamento é o esquecimento. Sabe, porque ele nunca viveu essas coisas. Aí quando ele retorna ao retorno, por isso que eu falo, não existe o espírito mal. Ele está numa condição de ser mal. Tá? Porque as condições planetárias densas forçam ele à guerra, forçam ele a lutar pela sobrevivência. Você quer ver? Eu vou te contar uma passagem.
Tá lá uma cidadezinha na China, tinha 10 mil habitantes no vilarejo, aí veio uma tropa de gente. Os caras faziam, olha, fazia séculos que estavam ali vivendo numa boa. Sem briga, sem conflito. Aí veio os Gengis Khan, a tropa dele, invade e começa a matar mulher, criança, todo mundo. Você fala, puta que pariu, né? Tô aqui tranquilo, você me encher o saco. Aí o cara não aguenta, ele pega a arma e vai guerrear também, vai matar também. Você tá entendendo? O cara é forçado na marra. O cara que encarna nesse planeta, ele é forçado a lutar. Ele é forçado a entrar no conflito. Quer ele goste ou não. Se ele não gostar e ficar fazendo nada, tem que corta a cabeça dele. Né? E pendura ele lá e faz ele virar churrasquinho. Né? Gordura para arma. Gordura para arma é ótimo. É verdade. Os cães faziam muito isso. Matava todos os negros, jogava dentro de um tacho, tacava fogo para tirar gordura para poder embebedar as armas incendiárias. Sabia disso? É verdade. Era muito interessante, né? O homem não valia uma bosta nenhuma nessa época. Você está entendendo? Você foi ascensionado? Não, não. Eu fui gordura de gordura de flecha incendiária. Grande vida no passado, né? Que os caras, ontem eu estava falando na vida do São Germain, por exemplo, porra, né? Se você vê o currículo do São Germain, você se derrete aqui, né? Vem quem que o cara foi no passado, entendeu? Só, né? Foi Mago Merlin, né? Só grandes, né? Você tá entendendo? E você? Gordura de... Gordura de árvore incendiária. Acabou com o currículo do indivíduo, né? Ai, ai. Então, nós precisamos ampliar profundamente a cabeça de vocês. Né? Por quê? Porque vocês têm que pensar antes de ser ascensionados. Eu estou colocando a linha do tempo para vocês pensarem. Aqui não tem ascensionado. Então quem controla? Ascensionado da Atlântida? Não, vai ficar 5 mil anos esperando o quê aqui? Só nós estamos indo embora. Ou, né, a parte dele vai para os intraterrenos, lembra aquela coisa que eu falei para vocês? Mas o universo é muito grande. O universo tem bilhões de mundos habitados na nossa galáxia. Né? A federação é uma coisa muito grande. Eu estou falando da federação só da nossa galáxia. Se você pensar na federação mais intergaláctica, você tem trilhões de galáxias, cara. É um negócio absurdo. É um negócio que começa a crescer na mente de vocês. Se você não pensar grande, vocês não entendem a Terra. Né? Você tá entendendo? Um dos problemas da teosofia também é que ela começou a limitar muito a Terra também. É o cristianismo, né? Quando vê só o só a Terra, não vê. Né? Não vê crescimento, galáxia, é uma coisa muito mais grandiosa. Né? Hoje, você vê que até o Divaldo faz um discurso hoje interessante, fala de seres das Pleiades encarnando na Terra neste período de transição. Tá? E eu venho falar para vocês exatamente isso. Né? Se você olhar essa linha do tempo, só eu falo isso, isso é muito engraçado, que eu não vi nenhum esotérico falar isso até hoje na minha vida. Ó, são duas coisas que eu falo, que nunca nenhum esotérico falou. Primeiro, que 87% das almas hoje encarnadas estão na primeira encarnação na Terra. São almas novas, oriundas de outros mundos. Teve que ser transladado, transportado por gigantescas naves interestelares. Isso é um ponto. 2, a história dos mentores. Que todo mundo é controlado aqui por uma tecnologia muito avançada, extremamente avançada, né, que são verdadeiros computadores de inteligência artificial conectados via Wi-Fi com a cabeça e a consciência de todos vocês, gravando 24 horas por dia, que todo mundo faz. Você está entendendo? Ninguém fala isso, nenhum livro fala isso, nem a Blavatsky falou isso. Né? Então nós estamos trazendo informações diferenciadas e novas, nós estamos raciocinando de um jeito diferente, porque também a época é diferente. Hoje nós temos muita informação. Na época dos cientistas, lá da Blavatsky, tudo 1800, 1900, começo do século XX, a astronomia não estava tão desenvolvida assim. A astrofísica não estava tão desenvolvida assim. Mas se tinha uma noção de grandeza. Por exemplo, as pessoas ficam falando uma coisa que eu não consigo engolir. Fica falando em vida no planeta Marte. O planeta Marte não teve vida, porra. O planeta Marte faz 200 milhões de anos que não tem vida. Não, porque, né? Eles ficam falando que o próprio... Como é que chama?
Não, vocês vão falar que, eu esqueço agora, que um dos ascensionados viveu em Marte, sabe? Foi governador em Marte. Pô, só se for fora da matéria, né? Certo? Não só porque nunca teve civilização em Marte. Certo? Não uma civilização do jeito que a gente imagina. Tá? Então, lá atrás, no começo do século, quando a gente não tinha informação, do século passado, que não tinha nenhuma informação sobre Marte, tudo era místico, tudo era possível, né? Era possível vida em Vênus, vida em Marte, sabe? E assim por diante, mas à medida que a astrofísica cresceu, a tecnologia cresceu, a gente foi lá, pousou, fotografou, viu, não tem nada. Vênus, então, não dá nem para chegar perto. Quanto mais montar uma civilização em Vênus. Então, as realidades começam a vir à tona, os questionamentos com aqueles conhecimentos esotéricos. Né? O próprio Ramatiz, por exemplo, ele tem um livro inteiro chamado A Vida no Planeta Marte. Pô, se você pegar aquele livro, você rasga ele inteiro. Você está entendendo? Existe uma condição muito grande de questionamentos que você faz. Tá? Entendeu? Quem fala de sociedades como a nossa, cidades como a nossa, tudo na superfície do planeta. Pô, se isso existia, a gente já tinha achado há muito tempo. Vamos lá. Todas as sociedades secretas tiveram sua importância no passado, mas hoje em dia estariam totalmente ultrapassadas? Ultrapassadíssimas. E também não tiveram lá muita importância no passado, não, né? Essa sociedade secreta, pelo fato de ser secreta, só meia dúzia usufruía do conhecimento. O resto comia bosta, né? Que era o povo. Né? O conhecimento ele não deve ser secreto. Ou as pessoas têm acesso ou não têm acesso. Né? Eu acho assim que tudo que é secreto é controle de poder. Tá? As pessoas têm poder, elas querem controlar o poder, querem dominar de alguma forma o poder. Porque conhecimento liberta. Você está entendendo? O conhecimento liberta as pessoas. Liberta o povo. E a elite que está no poder não gosta de ter um povo liberto. Né? Um rei não quer que seu povo liberte. Um rei quer controlar o seu povo. É verdade que existiu aqui no Brasil, no estado do Espírito Santo, uma civilização física de seres avançados? Eu nunca vi saber disso, não. Que época, né? Quando? Né? Eu não acredito em nada disso, não. Pode ser na época da Atlântida, é outra história. Se a gente for ver na Atlântida, a Atlântida povoou o mundo inteiro. Você está entendendo? A Atlântida povoou o mundo inteiro. Ela chegava a ter quase que 9 bilhões de habitantes. Segundo estudos esotéricos. Tinha muita gente na Atlântida. Foi uma civilização, um projeto como o nosso. Que entrou em colapso, entrou numa guerra nuclear, entrou numa destruição. Tá? Hoje, os vestígios que você vê é Pumapunco, que o alienígena do passado fica procurando e não acha nada. Mas a Terra foi limpa também, sabia? Para se implantar essa nova fase, o comando sideral limpou a Terra. Não deixou a construção avançada na superfície. Não, foi toda limpa, por isso que não acha vestígio. Passado 10 milhões de anos, em relação a hoje, os atlantes umbralinos que foram transferidos para outros mundos já ascensionaram? E nós, 8 bilhões de pessoas, o que fazíamos há 10 bilhões de anos atrás? Então, não é 10 bilhões, 10 mil. Atlântida aqui é 10 mil, não confunda número não é milhão. Erro. Perdão pelo erro, professor. Tá. É 10 mil, não fala em milhões não. Entendeu? A Terra só teve 2 experiências de humanidade. É exatamente o período ante-Atlântida e pós-Atlântida e pós-Atlântida. Antes, esse planeta era o planeta do reino Deva. Tá? Só os animais usavam esse planeta. Né? São 1 bilhão de anos aí de experiência dévica. A horda humana, aquele que transforma o planeta, usa assim como nós, é uma coisa de 40 mil anos só. É uma coisa pequena aqui na Terra, curta em espaço de tempo. A nossa civilização ela foi trazida aqui e implantada no nosso meio.
Mas os Atlantes umbralinos Então, já ascensionaram ou não? era para ter ascensionado, certo? São 10 mil anos de história, o cara vai fazer o quê? Se não ascensiona em 10 mil anos, né? Vai ficar fazendo o quê pela galáxia aí? Né? Claro que ascensiona. Né? Aí você pergunta, pô, Lars, mas como tem gente nas trevas? Tem. A experiência nas trevas não é. Você não fabrica espírito das trevas. Certo? O espírito das trevas é uma condição kármica. É inevitável. Presta atenção que eu vou falar assim. É inevitável a ascensão. Vocês estão entendendo? Porque eu sou um espírito de luz. Eu desço aos mundos densos. Eu vou vivenciar experiências para minha consciência nos mundos densos. Mas qual que é a minha natureza? Então eu tenho que retornar. Tá? Por isso que todas as correntes esotéricas do mundo, desde a antiguidade, é um religare. O espírito ele se desconecta com a sua essência, vive a densidade dos mundos, e as escolas iniciáticas sempre vai tentar colocar esse ser numa reconexão consigo mesmo, com a sua natureza superior, que é a sua alma. Quando ele consegue fazer isso, ele ascensiona. Isso é ascensão. Ascensão é uma reconexão consigo mesmo. Né? Então, por isso que os espíritos de densidade são criados a todo momento no universo. Mas não porque você faz uma fábrica, é porque os lá de cima querem descer. Só que tem o seguinte, vai chegar um momento que não vai existir nenhum planeta da galáxia com forma de vida no plano físico. Tá? Vai ser um período extinto na galáxia. E também em outras galáxias. Porque quando se faz um projeto de bilhões de anos, são bilhões de anos, chega uma hora que não tem mais o que experimentar. Acabou. Você está entendendo? Tá? Então, a Terra vai morrer, os planetas morrem, as estrelas nascem, crescem e morrem, tem períodos longos, certo? Então, chega uma hora que ninguém mais quer aventurar-se, nenhum espírito lá no mundo superior quer se aventurar na matéria, acaba essa experiência. Tá? Só vai ter seres ascensos. E vocês têm que entender que densidade, esse espírito denso, ele nunca está no controle de nada, tá? O espírito denso, o fato dele descer a esses planos e vivenciar na matéria, ele está aprisionado na sua própria treva. O ascensionado está livre. Ele se liberta da sua densidade estrutural e se liberta da sua consciência densa. Certo? Então, quem coordena o universo, quem navega nas estrelas, só são seres ascensionados. Esses seres, eles podem navegar, mas dentro de uma nave, controlados. Esses caras não têm poder, eles não têm tecnologia, eles não têm acesso à tecnologia. Eles vão viver a densidade da experiência para a consciência. É isso que vocês têm que entender. Somente quando o ser ascensiona, que ele sai da densidade de sua experiência em planetas densos, ele então passa a viver na luz, e na luz ele passa a entender as regras e as leis da federação. Então quem manda nesse planeta Terra aqui não é Jesus, não é Saint-Germain. Isso aqui não é imperialismo. Você está entendendo? Isso aqui não é um que manda. Não é um presidente. Aqui nem no Brasil o presidente manda alguma coisa. Né? Principalmente no Brasil, né? A equipe do Comando Astar está sempre em constante troca? Claro! Boa! Agora foi uma boa pergunta. O Comando Astar vive em trocas permanentes. Ninguém vai ser que o cara vai ficar 10 mil anos aqui sentado na Terra, trabalhando para esse planeta aqui. Pelo que vocês estão falando, os caras ficam vendo a Atlântida, não evoluiu ainda, vive para até chegar aqui, para ascensionar, né, em 1600 e pouco, como São Germán. Né? Não tem umas fériasinhas aí e tal. Então, na verdade, é muito tempo para uma alma, né, ficar na densidade do mundo, densidade dos mundos. Pode até ficar, não sei, mas nesse período aqui, ele vai estar onde?
Não, onde ele está? Ele não vai estar encarnado, porque não tem nem espaço para ele encarnar aqui. Se ele estava muito avançado na Atlântida, para que ele vai encarnar no período de trevas aqui? Aí é a idade da pedra mesmo, sabe? Ele não tem, ele pode estar migrado de outro planeta, mas depois ele pode voltar para cá. Mas o que ele fez durante esses 5.000 anos em outros mundos que não ascensionou? Né? E o que ele ficou fazendo que não foi para a Era da Luz também aqui, que não ascensionou aqui? São 2.000 anos para ascensionar. Então, são essas histórias que não estão bem esclarecidas nesses discursos que a gente vê, né, da fraternidade branca e das pessoas que divulgam essas ideias, né, como se os mestres ascensionados fossem o must da galáxia. Né? Não é uma questão de desmerecer ou não é só questão de colocar as hierarquias onde elas devem estar. Né? Com certeza, né, esses seres que passaram por tantas encarnações na Terra são seres de grande conhecimento, né, de grande sabedoria mesmo no mundo espiritual. Isso não tenha dúvida disso. Tá? Mas a gente tem que se libertar dessa visão imperialista. Né? As regras não são feitas aqui na Terra. As regras são regras da Federação. São regras que foram discutidas há bilhões de anos atrás. Não é uma regra que está sendo discutida agora. Nós aprendemos... Muito antes do nosso Sol nascer e nosso planeta nascer, a Federação já existia. Vamos lá. Nós aprendemos mais estando encarnados ou desencarnados, em termos de expansão de consciência. Os dois conhecimentos são importantes. Claro que desencarnado é mais fácil, você tem mais facilidades. Né? Quando a gente está na matéria, a nossa consciência é muito restrita, ela é muito presa. Os graus de liberdade são muito restritos. Nós somos obrigados a viver aquilo que está aqui. Nós não conseguimos fugir disso. É o nosso dia a dia da matéria. Né? É aquela discussão que foi feita. Né? Se você fosse uma alma e você nascesse em 1900 na Europa, você estava fodido, porque com 14 anos você já pegaria a Primeira Guerra Mundial. Né? Quando você estivesse com 18, acaba a Segunda Guerra Mundial e pega a pandemia da gripe espanhola. Né? Depois pega um períodozinho que já entra na Segunda. Tudo destruído, uma merda, né? E se bobear, pega a terceira. Você está entendendo? Essa é uma alma Shifu na Terra, né? O cara veio aqui para se lascar. Entendeu? É uma visão, né? Se for discussão, pô, mas se encarnasse, né? Dependendo de onde encarna, ia passar na praia tomando sol, tomando um suco de laranja. Né? Mas aonde o espírito desce? Né? Por exemplo, encarnou no Brasil aqui. Pô, o Brasil só tem carnaval, samba, mulherada. Puta, é uma beleza esse negócio aqui. Né? Deixa os caras pra lá. Né? Deixa as guerras para aquele lado lá. Né? Vamos samba, mulher, futebol. Então, oi. Em vários livros de aprometria, sempre acham implantes umbralinos. Se a Federação controla tudo isso, isso é permitido? Não é questão de ser permitido. Essa informação é que está errada. Não existe implante umbralino. Isso é invenção. Tá? Eu não acredito na aprometria, nunca acreditei e nunca vou acreditar. Professor, Joana Dark, ela lutou na guerra. Como fica o karma dela? Ela ascensionou? O fato de você ter lutado numa guerra, eu também lutei. Você está pensando que eu não lutei em guerra, cara? Você está pensando que eu sou um cara que estou aqui santo pra cacete, né? Né? Saint-Germain, né? Mas de jeito nenhum, né? Fomos filha da puta lá atrás pra caralho. Esses ascensionados foram tudo grande filha da puta lá atrás também. Estou falando a verdade para vocês. Porra, o cara que foi faraó no Egito, Amenhotep III, só fez merda lá atrás também. Você pensa que esses caras eram santos? Só tinha guerra e conflito e puta ego do cacete. Você acha que aqueles faraós eram o quê, cara? Sábio, esotérico, transcendente? Era uma merda nenhuma. Os caras mandavam matar, cortavam a cabeça das pessoas, escravizavam um monte de gente. Era poder. Todo império é poder. Né? É só vocês assistirem. Existe aí na Netflix, na Netflix não sei se é seriado da HBO fez, Roma. Chama Roma. Tá? Que é 2.000 anos atrás. Você vai ver o Império Romano, como é que ele era. Toda a sociedade romana mesmo, sabe?
Você vai ver, é igualzinho aqui. É conflito, guerra, luta pelo poder, tira e mata senador e mata outro para entrar no poder. É um conflito. Hã? Não, o Império Otomano é outra coisa. O Império Otomano é os árabes. Tá? É a Península Arábica, tudo na África e Oriente Médio. Certo, estou falando da Europa. Né? Então, o que acontece? Acontece que hoje eu posso ser um santo, talvez você não podia um santo, mas lá atrás, quanta guerra a gente já não fez, entendeu? Quando você está falando de Joana d'Arc, foi guerra, é claro que foi, não é? Mas quem é Joana d'Arc hoje, 600 anos depois? Né? Quem é Isaac Newton hoje? Né? Quem foi Isaac Newton antes? Quem foi esse cientista que morreu há pouco tempo, de esclerose múltipla, todo torto na cadeira de roda lá? Eu não posso falar quem esse cara foi. Claro que gente boa ele não era para sofrer esse karma. Né? Os médicos deu 2 anos para o cara, deve 50 anos daquele jeito. Você vê. Por que não morre? Né? Porque tem que arrastar um karma. Então, as pessoas podem ser cientistas, grandes inteligências. Né? Mas o que fizeram lá atrás? Certeza que todos foram guerreiros. A ascensão, ela vem dentro de um processo, dentro de um aprendizado, dentro de um acordar. Mas encarnou na Terra, todo mundo vai ter que ser guerreiro um dia. Ou morre, né, para virar gordura de canhão. Cara, se você né, você não sobrevivia aqui nesse mundo. Né? Ou você é um guerreiro ou você não sobrevive. Tem a época que você não sobrevivia, de jeito nenhum. Né? Inclusive, um dos ascensionados hoje é o Shah Jahan, né, que construiu o mausoléu do Taj Mahal. Certo? É um dos 7 da Fraternidade Branca, hoje, dos 7 raios. Então, se você olhar lá atrás, o que esses caras fizeram? Né? Olha o currículo do que o cara fez lá. Esse é Império Otomano. Não, esse é Império Mongol, não é Otomano. É Império Mongol. O Império Mongol foi o império mais fiado da puta que existiu na história. Tá? Invadiu 2/3 do planeta, matou, destruiu, roubou, saqueou. Tá entendendo? O cara não fica contente de ter o paizinho dele ficar ali morando ali numa boa. Ele quer roubar. Invasão é roubar os outros, entendeu? É fazer um roubo institucionalizado de outro país, de outros povos. Você entra, rouba, saqueia e mata. Ah? O conceito da existência da grande fraternidade branca é válido somente aqui no mundo físico? Não. No mundo físico, nós temos um conceito completamente errado de como funcionam as hierarquias superiores. É esse o grande erro. Tá? O grande erro está nos médiuns. Como os médiuns canalizam, como eles percebem uma realidade superior e como é dito para eles sobre como é a realidade superior. E como eles escrevem isso. Entendeu? Esse é o ponto-chave da questão. Tá? Mesmo no passado de Marte, pode ter tido uma biosfera possível para uma civilização física humana? Sim, mas há 200 milhões de anos atrás. O que tem a ver com nós hoje? Nada. Quem que viveu 200 milhões de anos atrás está aqui na Terra como ascensionado? Ah, vai a merda, né, pô? Em 200 milhões de anos? Então não, as coisas não funcionam assim. Certo? 200 milhões de anos é ano pra cacete, cara. É muito tempo lá atrás. Todos os espíritos que viveram em Marte já estão ascensionados, já estão lá no comando de planetas para a galáxia. Né? Não seriam os ascensionados hoje da Terra que passaram por encarnações aqui. O que estavam fazendo em Marte há 200 milhões de anos. Então, qual que é o conceito de ascensão? O que é viver na matéria para esses espíritos? Quantas encarnações um espírito vive na matéria? Não na Terra, mas na galáxia. Antes de ascensionar. Vocês saberiam me dizer? Esse é o ponto-chave da questão. Essa é a discussão. Né?
Se aqui na Terra temos 8 bilhões de almas e a nossa galáxia tem 400 bilhões de sóis, quantas almas será que não tem na galáxia? Alma. É um absurdo, começa a extrapolar um negócio que vocês não assumem. Depois vamos ver isso aí em termos de universo, né? De outras e outras galáxias. Sendo que a nossa galáxia é uma galáxia de tamanho M. Geralmente, as almas que reencarnam acabam repetindo os mesmos erros em várias vidas, retardando a sua ascensão? Às vezes sim. Às vezes são as escolhas que a alma faz. O livre-arbítrio de uma alma encarnada faz com que ela tenha escolhas livres. Então ela pode escolher o caminho. Ela tem duas opções. Ou escolhe o caminho das trevas ou o caminho da luz. O Tangueirinho sempre falou isso. O Tangueirinho sempre disse o discurso. Olha, você tem duas opções aqui. Ou servir as trevas ou servir a luz. Né? O Jesus dizia, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você pode escolher só viver servindo a César. Ou você pode escolher servir a Deus. É uma escolha. Eu escolhi servir a luz, minha vida toda. Né? Eu não tenho nada a ver com esse sistema, com essa política, com essas coisas que estão indo. Nada a ver. O meu caminho é servir a luz. Tá? É uma entrega. Então eu acho que são essas escolhas que nos colocam em caminhos altamente diferenciados. Então, vocês, olha a discussão nossa. O que tem a ver os ascensionados com os extraterrestres? Tá? Todo ascensionado desperta e descobre que é uma alma extraterrestre. Ele começa a operar aqui em cima e vai utilizar toda a ciência e tecnologia que está a serviço da federação. Ele vai aprender a pilotar naves, ele vai viajar para outros mundos, ele vai conhecer toda a maior, ele vai acordar, na verdade. Ele vai despertar para essa natureza, porque ele já era um ser, né? Assim que ele está desperto, ele ganha postos de trabalho. O que é posto? Porque ninguém gosta de chegar lá e não fazer nada. Todo mundo quer servir lá em cima. Todo mundo quer contribuir de alguma forma com a existência cósmica. Então, os ascensionados, eles podem ter duas escolhas, você sabia disso? Eles podem escolher servir ao projeto Terra ou ir embora daqui. Ele pode ter essa opção de ir para a galáxia e ir embora. Por isso que eu pergunto, vocês têm certeza? Vocês têm realmente essa certeza que seres de 2, 3 mil anos atrás ainda permanecem no projeto Terra, trabalhando e presos aqui? Se eles são seres libertos e podem estar em qualquer parte da galáxia servindo a Federação. Será que não é só o arquétipo dele que permanece presente na Terra? O Jesus, será que Jesus é um cara que está aqui até hoje? Depois de 2 mil anos? Ah, mas eu prometi. E daí, pô? Prometeu 2 mil anos? Como ser humano? Qual o nível de consciência que ele tinha lá? Quando um cara ascensiona, o comando para falar, não, agora você vai trabalhar no... Eu recebi ordem do comando, você vai trabalhar lá no ponta da galáxia, no planeta, numa estrela que você nem sabe o nome. E o que fica na Terra? O arquétipo de Jesus. Primeiro, Jesus é um arquétipo. Por quê? Ninguém sabe o rosto dele. Ninguém sabe a cor dele. O jeito que ele é. Então, qualquer um conseguir entregar para a humanidade vai estar bem feito. Certo? Só se tem um arquétipo de Jesus. Só tem um ensinamento de um mestre. Esse ensinamento, claro, ele é inigualável. Não é esse que estamos discutindo. Nós estamos discutindo uma realidade do que é o espírito que está ali. Né? Sim, sim. Vocês não podem entender que durante 2 mil anos de história, um espírito está preso e amarrado para servir esse projeto. A Terra é um nada na galáxia, cara. Tem muita coisa para se fazer nesse universo afora aí. Tá? Então, muitos ascensionados partiram desse mundo. Partiram desse mundo e estão trabalhando na Federação, mas trabalhando em lugares distantes daqui e às vezes não tem nenhuma ligação a mais com a Terra. Foi uma passagem dele aqui. Ele passou por aqui, viveu uma experiência, ascensionou, foi embora. Não há uma necessidade dos espíritos ficarem aprisionados em mundos durante muito tempo, mesmo que seja para servir. Né? Por isso que eu falo, às vezes, você chega lá, bom, vamos procurar, morri, vamos procurar Jesus, sair fora do corpo, vamos procurar Jesus. Né? Você não pode achar o cara.
Quando você não está pronto ainda, os espíritos falam assim, não, Jesus está muito lá em cima, você vai contatar o homem, ele está lá no plano superior, os caras enrolam você. Porque você não está preparado. Né? Mas às vezes ele não está aqui, mas ele passa por aqui, dá uns rolês para cá também. Né? Então vamos supor que, né, dia tal, a nave está transportando um dos seus interiores de Jesus, está passando por aqui. Certo? Então ele passa aqui, dá um rolê na Terra, fica uns 30 dias aqui, faz umas palestras, né, bate uns papos legal com o povo, né? E depois volta para a federação, está na nave da federação. Mas para todos os efeitos, para tudo que está aqui embaixo, Jesus está lá em cima, sentado à direita do Pai, governando o planeta. Né? Não é assim que funciona. Vocês vão me desculpar, mas eu não tenho uma visão mística das coisas. Vocês têm uma visão mística, lúdica das coisas. Você está entendendo? A visão de Jesus dos católicos é tão lúdica que ele está sentado no trono, né? O Pai dele é Deus, está no trono. Ele está sentado à direita de Deus Pai, né? E um monte de gente servindo uva lá, sabe aquela coisa, uvinha por Jesus, sabe? Pô, é muito utópico isso. Esses caras, eu vou contar umas histórias. Tem cada cara ascensionado, cada mestre aqui, cada ser estelar, né? Que você nem sonha quem são esses caras. Esses caras chegam perto de você, tal, às vezes abraça você, sabe? Você nem sabe quem é o cara. O cara é assim, milhões de anos mais avançado de tudo que você possa imaginar. Ele não olha para você como um espírito ruim, espírito denso, tal. Ele sente um amor muito grande por você. Ele nunca menospreza você. Eu nunca fui menosprezado por qualquer inteligência avançada daqui de cima. Nunca. Muito pelo contrário. Extremamente respeitável. As comandantes de naves chegam para mim e falam. Tem uma comandante de uma nave, ela me chama, o absurdo, ela me chama de professor Laércio. Eu olho para ela e falo, quem sou eu para você me chamar de professor? E ela dá risada para mim e fala assim, perante o seu povo, você é o professor. Então nós te respeitamos pelo aquilo que você é e representa. Você não tem noção, cara. Que esses caras podiam chegar pisando na gente. Mas de jeito nenhum. Eles nos tratam com amor, nos tratam com respeito, com carinho. Eles sabem a dificuldade que nós temos de viver neste mundo, neste plano, né? De fazer o trabalho, de levar uma consciência nova. Né? Eles têm toda essa consciência. Mas todos vocês que estão me ouvindo aí, quando vocês morrerem, vocês vão jogar todos os seus livros no lixo. Porque tudo lá em cima é diferente do que vocês imaginam. Por isso, eu digo para vocês, vão com a mente vazia, com o copo vazio. Como aquela história da xícara de chá, tá? Não vão com suas religiões, com suas neuroses religiosas, das suas mentes, vocês vão dar com o burro na água. Vocês só vão dificultar a situação lá em cima. A melhor coisa que vocês fazem depois da morte, fala assim, o negócio é o seguinte, eu sou lalaísta, não sei nada, quero aprender tudo do zero. Me leva nas escolas aí. Melhor coisa que vocês fazem. Tá? Aí o cara com o maior carinho fala, não, nós vamos te orientar. Leva. E tem lugares, tem uma escola que você vai questionar, fala, o que é isso? O que é aquilo? Os mentores vão explicando. E puta tecnologia atrás para explicar, hein? Não é um giz que nem lá, não. O professor reúne você e vai falar assim para você, presta atenção, lá no astral. Tá? Agora nós vamos ter uma aula sobre o funcionamento do planeta Júpiter. Tá? Uma aula de astrofísica. Todos entram numa nave e vamos mergulhar nas nuvens de Júpiter.
E vamos estudar em loco tudo o que está acontecendo em Júpiter. É assim que se aprende lá. Né? Professor, se em 10 mil anos é o suficiente para um espírito ascensionar, por que nós ainda estamos vivendo na matéria se o universo já existe há bilhões de anos? Então, porque significa, né, que a quantidade de espíritos que não desceram na matéria, por falta de espaço, estão descendo, né? Eu acho que os ciclos, né? Existe uma coisa assim, né? Existe um determinado grupo de espíritos que permanece no comando enquanto uma outra turma desce. E são comandados. Aí há uma leva que ascensiona. Aí essa turma que estava no comando desce para viver uma experiência na matéria e a que quer subir não fica no comando. E esse ciclo, mas vai acabar. Você fez uma pergunta interessante. E eu já adiantei ela. Eu falei que a vida nos planetas físicos vai acabar, na galáxia inteira. Tá? Você está entendendo? Porque é uma experiência que já deu o que tinha que dar. São 13 bilhões de anos com experiências planetárias. Né? Então, você vê que hoje na galáxia não são muitos mundos não habitados no plano físico, só nas dimensões astrais. Por quê? Porque não há mais necessidade. Né? Nós vamos, com o passar do tempo, eliminar todas as formas de vida que existem em mundos densos da matéria, porque não há mais nenhuma necessidade. Né? Existem projetos planetários com civilizações com corpos físicos perto do centro da galáxia? Ou é um deserto? Não, existe. Por que não existe? Só que não pode ser tão perto, né? É perto, porém não muito. O núcleo da galáxia, né, as proximidades do núcleo da galáxia não são zonas habitáveis. Né? Não são zonas de planetas habitáveis. É um regime que nós chamamos de extrema perturbação. Tá? Perturbação astrofísica, perturbação de matéria. Né? Não são regiões estáveis. Por natureza, ela é uma região instável. Né? Você imagine você estar próximo do núcleo da galáxia e uma estrela dá uma volta inteira no núcleo da galáxia em questão de um dia. Vocês não têm noção do que eu estou falando. A velocidade que ela gira é um negócio absurdo. Então não tem nada, não pode ter vida, não pode arrastar vida ali. Né? Se nós estamos vivendo na Era das Trevas, significa que não vivemos ainda pelo menos 10 mil anos? Eu não estou dizendo para vocês que a maior parte dos espíritos encarnados na Terra hoje está na primeira encarnação aqui. Eles não têm nada a ver com esse passado da Terra. São almas que estão chegando aqui na Terra vivendo a primeira encarnação, a primeira experiência nesse mundo aqui, neste período específico. Tá? Por isso que eu falo para vocês, eles não têm nada a ver historicamente com tudo que aconteceu em nosso mundo lá atrás. São almas novas. Eles foram transmigrados de outros mundos. Estavam na matéria em outros mundos. Quanto a isso, não tenha dúvida. Tá? Mas eles estão vivendo num mundo, numa sociedade que já tem antibióticos, já tem remédio, tá? Eles não estão tão karmicamente densos assim. Certo? Tá? Então, tem esses detalhes. Mas tem, né? Você vê, explode uma bomba no Lima, mata 50 pessoas. Pô, quem são aqueles caras lá? Né? Que almas que estavam ali? Quem veio viver uma experiência? Por que tem tanto conflito, guerra lá? O Líbano é um posto de conflito, um posto de guerra, desde que é Líbano, desde que né, história antiga ali, né? Você está entendendo? Desde que os ingleses colonizaram aquilo lá também. Tem toda uma história, né? Os franceses, por que o Marcon foi lá? Você sabe por que o Marcon explodiu a bomba, o presidente francês foi lá? O que tem a ver a França com o Líbano? Vocês conhecem a história? Hã? Porque o Líbano, né, antes de 47, né, quando o Império Otomano caiu, né, a Inglaterra e a França que tomou conta da região. Então aquilo ali era uma possessão anglo-francesa. Certo? E em 49, depois, quando o Estado de Israel foi estudado, eles foram
eles foram saindo e dando independência para as colônias. Né? E o Líbano, então, é uma ex-colônia francesa e inglesa. Tá? Quantas encarnações seriam suficientes para a ascensão? Não sei. Esses números, eles não são exatos. Né? Eles não são precisos. Está entendendo? Existem variações aí. Depende muito do indivíduo, depende muito da alma. Por exemplo, quantas encarnações é preciso viver na Terra? Depende. O cara pode chegar aqui e projetar para vocês 10 encarnações, o seu mentor karma. Mas 3, 4, 5, os caras já viveu legal, pode sair. Às vezes não é o que se projeta, porque o espírito pode ter muitas variações, muitas escolhas durante a vida que encurta as encarnações. Uma vez eu estava conversando com o mestre de Tai Chi, né? O espírito, tá? O mestre de Tai Chi. E numa das discussões sobre o que significava o Tai Chi, né? A prática do Tai Chi, ele falou assim: uma vida de Tai Chi pode queimar muitas encarnações futuras. Muitas. Porque quando você pratica o Tai Chi verdadeiro, você volta para dentro, você faz um retorno, você faz uma mudança na sua vida. Isso pode evitar que você gere karma. E fica encarnando muito tempo até acordar, até sair desse buraco. Entendeu? Então, ele falou claramente para mim, uma vida de Tai Chi queima muitas encarnações futuras. Futura, mas não passada, tá? Você não queima karma passado. Você constrói daqui para frente. Todos os ascensionados tiveram uma última experiência na matéria sem gerar karma? Não sei, é difícil, né? Nós temos que olhar o que esses caras fizeram lá atrás. A história é muito mal contada. Né? Por exemplo, quem foi o Conde de Saint-Germain? O que ele fez? Né? A vida dele é meio obscura. Né? Será que ele catava as mulheres lá também? Estou brincando, tá? Não tem nenhuma irreverência quanto a coisa, mas a gente precisa ver a vida de cada um. Qual é o nosso conceito, né? Sobre isso. Será que tem que fazer caridade? Tem que ser um ascensionado depois? O que é? Que é o sentido da ascensão? Às vezes nós temos uma visão muito religiosa. Só santo vai ascensionar, né? E não é verdade. Cientista também ascensiona. E nós, estamos indo para a Era da Luz? Uhum. Nossa civilização vai estar. Deixa o contato ET chegar, vocês vão ver em massa. Você vê esse planeta virar de ponta cabeça. Né? Por quê? Né? Saiu ontem na televisão. Ontem. Por que o Pentágono está montando uma força-tarefa para estudar o UFO? E fala para todo mundo. Dá na televisão. Antes, eles já tinham todas essas forças-tarefa e ninguém sabia. Por que agora eles têm que falar para todo mundo? Alguma coisa, né? Como já dizia William Shakespeare, né? Alguma coisa estranha no reino, né? Quer que eu esqueça? Eu esqueço o nome do reino lá. Da Dinamarca. Alguma coisa estranha no reino da Dinamarca. É verdade que existiu um mestre Afra que ascensionou no continente africano? Cara, posso ser sincero? Não sei. Tá? Eu não sei, não tem tanta informação assim como vocês imaginam, né? Quantos espíritos ascensionaram na China? Laércio, tem um espírito na China que se chama Yan Shonglin. Século, né, 17, ascensionou. Quem é esse cara? Não sei. Você está entendendo? Não apareceu na Globo, não saiu na Rede TV, na Manchete. Na Rede TV é foda, né? Ninguém assiste. Né? Então, né, não está no site do UOL, não apareceu no Google, procurei no Google, não achei. Cara, existem, presta atenção no que eu estou falando, milhões de almas ascensionadas. Vocês botam só 7 aqui, cara. Eu estou falando de milhões de almas ascensionadas ao longo desse projeto Terra. Na Índia, vocês não têm noção quantos Mahatmas na Índia ascensionou ao longo da história.
Devemos Na África também? Claro que na África ascensionou. Claro, óbvio. Oh, um monte. Pois não, vamos lá. Devemos reverenciar todos os ascensionados? E se eles não estiverem mais no orbe terrestre? Será em vão? Com certeza, né? Você chega na igreja e fica cantando, Hare Krishna, Hare Krishna. Cadê o Krishna? Tem 5 milhões de Krishna, cara. Eu digo procurando Krishna ainda na Terra. Né? Por isso que eu falo, a gente canta arquétipos. A gente reverencia arquétipos. Né? Ok? Ele em si não está nem aí com a sua reverência. Você está me entendendo? Nós temos que entender que esses seres, eles não vivem para ser bajulado e idolatrado. Vocês estão me entendendo? Essa não é a postura desses seres. Isso é um erro que nós aqui, né? Esses seres não gostam de bajulação. Olha, vocês não têm noção de quem são os extraterrestres que aparecem. Quem é aquele greyzinho que parece cabeçudo, brincando, dando risada. A gente não tem noção. Esses caras são muito, muito, muito mais do que os ascensionados que vocês imaginam. No entanto, você olha para ele, quem é esse baixinho? Por que eu devo reverenciar aquele e esse aqui não? Né? Então, tudo são símbolos, tá? Tudo são símbolos. Nenhum desses grandes mestres ascensionados, certo, querem essa reverência. Somente o respeito simples pela condição de um grande mestre e de um grande instrutor da humanidade. Não tenha dúvida. Isso eu tenho com todo mundo, certo? Eu tenho tanto respeito aos meus gatos, aos meus bichos, eu não vou ter respeito a esses seres, pô. Não é verdade? Então é por aí. Acabou? Pessoal, namastê, muita luz. Nós temos que ter um outro olhar sobre tudo. Um outro olhar além dos símbolos, além dos arquétipos e muito além dos rituais. Tá? Então é isso. Namastê.